Fala galera, tudo bem? Vamos falar aqui sobre os principais ETFs que nós temos no Brasil. Eu acho que é bem importante falarmos sobre isso porque na primeira e segunda semana eu trouxe aqui conteúdo sobre ETFs dos Estados Unidos, tá? Então, sobre os fundos de índice de mercado que tem disponível lá, a estratégia de cada um deles, mas eu pensei aqui nessa semana em trazer algumas estratégias Brasil. Então, que ETFs que você pode ter aqui do Brasil e é muito legal você conhecer tudo isso, você ter esse entendimento de todas as opções disponíveis, porque tem muitos fundos de investimento hoje de ações, né? Então, na semana passada nós falamos sobre fundos de investimentos e tem vários deles aqui hoje no Brasil. Mas no longo prazo são pouquíssimos os que conseguem bater o mercado, ou seja, aqueles que conseguem bater esse índice, ou seja, que consigam superar o Ibovespa, por exemplo, que é o nosso maior índice de referência do mercado de ações aqui no Brasil. Então, os ETFs eles são alternativas para quem quer buscar por uma diversificação, buscar para ter um investimento a baixo custo e ainda assim você não ter que pagar aqueles 2% de taxa de administração e 20% de taxa de performance, né? Então, os ETFs eles são bem mais acessíveis, eles têm uma boa diversificação e eles vão replicar índices de mercado, tá? Então, nós temos inúmeros índices, cada um dos índices de mercados, eles replicam alguma coisa, eles têm uma determinada estratégia, então eu vou mostrar aqui para vocês os 5 principais ETFs do Brasil para renda variável e como bônus no final, eu vou colocar também dois ETFs de renda fixa que nós temos aí para que vocês entendam um pouco como que funciona, beleza? Então, os ETFs são os Exchange Traded Funds, então são fundos de índice de mercado que vão replicar algum índice. Então, eles pegam aquela carteira que o índice tem, né? Cada índice tem ali os seus determinados ativos. Vocês vão ver aqui as inúmeras estratégias. Tem estratégia para dividendo, tem estratégia para small caps, tem estratégia para índice amplo. Então, tem todas essas estratégias por meio dos ETFs e eles vão replicar. Então, eles vão comprar esses ativos na proporção que eles compõem esse índice para que eles tenham aí um retorno bem próximo, tá? Ele tem que ser no mínimo 95% do índice alvo. Mas eu vou mostrar isso para vocês, fica muito mais fácil a gente vir para a prática do que ficar falando aqui, tá? Então, o nosso principal ETF que nós temos hoje aqui no Brasil é o BOVA11, tá? É, ele se baseia no índice Bovespa, então ele vai replicar a rentabilidade do índice Bovespa, ele vai replicar, ele vai criar uma carteira teórica nas mesmas proporções que tem os ativos ali do índice Bovespa, então isso é bem interessante. Ele tem uma taxa de administração bem baixa, tá? Ela era de 0,54, mas no meio do ano passado ela caiu para 0,30 ao ano. A partir de 10 cotas você já consegue comprar e a administração do BOVA11 é feita pelo Citibank. Tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês o Profit Chart, que dá para acompanhar um pouco aí o índice Ibovespa, que está aqui, está nesse gráfico, e aqui está o BOVA11, que é o ETF que replica o índice Bovespa. Então dá para ver, né, aqui eu estou com um time frame de, estou com um gráfico semanal, então dá para ver que eles andam muito próximos aí, tá bom? Essa é a ideia de um ETF, tá? Que ele venha replicar no mínimo 95% dos retornos de um índice. E aqui do lado, ó, eu vou até deixar ele um pouco maior para vocês. Aqui dá para ver quais empresas que compõem o índice Bovespa. Tá bom? Então, ó, nós temos aqui Ambev, tem Azul, tem B3, Bebas, Bradesco, nós temos o BTG Pactual, temos BRAP, temos BR Distribuidora, Braskem, B2W, CCR, Cielo, CEMIG, Cogna, enfim, são inúmeras empresas que compõem o índice Bovespa e quando você compra um ETF, quando você compra o BOVA11, você está diversificado aqui em todas essas empresas, tá? São aproximadamente 64 empresas que compõem o índice Bovespa e isso para você investidor, né, principalmente se você está começando ou se você acredita no mercado como um todo no longo prazo, isso pode ser muito bom e muito útil porque você não precisa ficar analisando uma empresa de forma individual, né? Você compra uma ideia. Então, quando você compra o BOVA11, você fala, nossa, eu vou comprar aqui as maiores empresas do Brasil e eu quero seguir isso daqui. Então, tudo bem, né? Tá muito fácil. Você vai pagar uma taxa bem baixa por isso, né? Que é 0,30 ao ano, e você vai ter essa estratégia aí.
E o que que é legal, né? Como um ETF ele replica um índice, o índice Bovespa, por exemplo, ele não é um índice engessado. Ele é um índice que a cada quadrimestre ele vai alterando. Então ele vai ponderando toda a questão de volume financeiro e liquidez para saber que ativos que terão lá. Então, por exemplo, inúmeras empresas que já foram grandes na bolsa e saíram, como a Vigor, como a Souza Cruz, ou mesmo como a OGX, né, lá do Ike Batista, elas já compuseram um dia o índice Bovespa, só que à medida que elas foram perdendo tamanho de mercado e liquidez, outras foram assumindo essa posição e elas foram saindo. Então, o legal de um ETF, né, o legal do BOVA11, o legal do índice Bovespa é que ele é um ETF que ele vai mudando ao longo do tempo. Então, nós não tínhamos, por exemplo, o Azul no índice Bovespa, ela entrou mais recentemente. Nós não tínhamos Ering, ela entrou recentemente. Magalu nós não tínhamos e ela entrou não tão recente assim, mas enfim, nos últimos 2 anos foi que ela entrou. Então, é uma estratégia, a grosso modo, aí, interessante, principalmente para quem quer se expor aí no nosso maior índice amplo do mercado brasileiro, tá bom? Então, falamos aqui de BOVA11, esse é um dos principais ETFs, mas nós temos outras opções também, tá? Esse é um ETF que, enfim, as pessoas não conhecem tanto, que é o PIB 11, tá? Ele vai pegar as 50 maiores empresas do mercado brasileiro, tá? Então ele vai replicar esse índice IBRX 50. Então, são as 50 ações mais negociadas. A taxa de administração dele é a menor que nós temos aqui no Brasil para ETFs, então é 0,059 ao ano, tipo, é muito baixo. Você consegue comprar a partir de 10 cotas e a administração ela é feita pelo Citibank e pela BlackRock, beleza? Então, é um filtro ainda maior do índice Bovespa e, particularmente, é um dos índices que eu tenho mais procurado analisar e tudo mais pela questão da taxa de administração, né? Uma taxa bem menor e ele também faz um filtro, né? Então, enquanto o Ibovespa tem ali aproximadamente 54 ações, o IBRX 50 ele tem 50 ações. Então, além de eu ter uma carteira um pouco mais enxuta, eu vou ter também uma taxa de administração que é muito menor, tá? Eu vou pagar em torno de 0,25 menos ao ano de taxa de administração, né? Se você pensa em um investimento de longuíssimo prazo, enfim, você vai sentir isso daí, tá bom? Então, aqui nós temos o PIB, deixa eu até colocar aqui, o PIB 11, beleza? Vou colocar aqui o IBRX 50, que é o XL aqui. Então, dá para ver que eles andam aí bem próximos, tá bom? E aqui também eu vou abrir para vocês verem esse índice, tá bom? O XL está aqui. Então, estão aqui as empresas que compõem, tá? É bem próximo do Ibovespa, só que ele vai filtrar por 50 ao invés de 64, que é o caso do Ibovespa, tá? Então, acaba sendo aí uma alternativa interessante para quem quer ter bolsa brasileira de maneira geral, tá? O PIB 11, o IBXL, né, que é o índice que ele vai replicar, acaba sendo bem interessante aí, é uma estratégia boa para quem pensa nas maiores empresas do Brasil, tá? Pensando aí em longo prazo. Mas além disso, nós temos outras opções, tá? Temos aqui o Small 11, que ele é um índice que ele se baseia no índice Small, tá? No índice SMLL. Esse índice ele tem aproximadamente 60 ações aqui no nosso mercado brasileiro, só que ele faz um filtro um pouco diferente. Por quê? Ele vai pegar empresas que tenham um valor de mercado de até 10 bilhões de reais. Então são as famosas small caps, então empresas de menor captação. Então, acaba sendo interessante para aquelas pessoas que visam aí o potencial crescimento dessas empresas pequenas, tá? Porque é muito mais fácil uma small cap, por exemplo, de 10 bilhões de reais dobrar de valor, né? Então, de 10 bilhões for para 20 bi, do que um Itaú gigantesco, 350 bilhões de valor de mercado, ele dobrar aí para 700 bi. Né? Então é muito mais difícil aquilo que já é grande se tornar ainda maior. Então por isso que tem investidores que curtem aí a estratégia de small caps. O próprio Peter Lynch é um grande investidor aí de small caps e nós temos essa opção aqui no Brasil, tá? Então você consegue se expor aí nessas empresas de menor captação, tá? Que tem um market cap aí de até 10 bi de reais. Então eu vou colocar aqui só para vocês darem uma olhada, tá bom? Então vou colocar aqui o Small 11.
Tem um ETF mais novo do Itaú, que é o SMAC 11, tá? Ele replica o mesmo índice do que o Small 11, só que tem a questão de liquidez, né? O Small 11, por ele ser mais antigo, por ser mais conhecido no mercado também, as pessoas acabam adotando mais ele do que o SMAC 11. Então, por mais que ele tenha aí uma menor taxa, o SMAC, né? Mas a diferença é de pouco mais de 0,10% ao ano, tá? Então, não é tanta diferença assim. É importante que você preze também por liquidez. Então, o Small 11 é um dos que tem maior liquidez aí. E deixa eu mostrar aqui para vocês na plataforma que eu estou usando. Muitos me perguntam, né, que plataforma que é essa? Ela é o Profit Chart Pro da Anilógica. Eu gosto bastante dela para fazer as análises gráficas e tudo mais. E aqui muda um pouco, tá vendo? Então, nós temos outras empresas, mas empresas que não são muitas das vezes tão conhecidas assim. Então, nós temos o Banco ABC Brasil, Alsonai, Alupar, Lojas Marisa, Arezo, Minerva, nós temos Banco Inter, nós temos Banco Pan, nós temos Banrisul, nós temos CESP, Centauro, Direcional, Cirela, Equatorial, desculpa, Ecorodovias, Energias do Brasil está aqui, Exetec, Fleury, Gol, Grendene, Júlio Simões está aqui também, IMC, né, Mil, que tem Pizza Hut, Viena, frango assado, tá aqui dentro, né, do IMC, Odontoprev, Rapid, Sanepar, San Martinho, Taesa está aqui dentro também. Então, são inúmeras empresas, tá? São 70 empresas que estão aqui dentro do índice Small e o ETF, o Small 11, ele vai replicar exatamente isso, tá? É legal que dá para você ver, por exemplo, no ano passado, esse ETF ele subiu aí mais de 60%, tá? Então as small caps elas subiram bastante no ano passado, só que também deram uma baita corrigida aí, né? Elas chegaram a corrigir aí quase 60%, agora já deram uma retomada aí, mas enfim, para quem curte small cap, acaba sendo uma boa alternativa aí para você investidor. Então, ao invés de você escolher uma small cap só, ou ter uma carteira de small cap, muitas das vezes você pode ter um ETF que vai ter ali 70 small caps lá dentro. E queira ou não, quando você tem essa diversificação por meio de um ETF, você fica muito mais tranquilo porque você não vai cometer grandes erros, né? Então, por exemplo, você pode ter empresas aí que podem vir a cair 80, 90% se você comprá-las de forma individual. Mas se você compra médio de mercado, você está meio que equilibrado, né? Então, por exemplo, a Azul, ela compõe o índice Bovespa, ela chegou a cair 80%, mas o índice Bovespa não caiu 80%, ele chegou a cair em torno de 40%. Por quê? Por mais que a Azul caiu muito, tiveram empresas que seguraram ali. Então, por isso que é interessante você ter essa diversificação, porque a média ela é interessante porque você não corre o risco da ruína, né? Tipo, você perderia toda a sua grana aplicado em um ETF se todas as empresas que o compõem quebrassem. Então é muito mais difícil 70 empresas quebrarem do que uma individualmente quebrar. Então por isso que é uma estratégia interessante e cada vez mais eu estou olhando para isso no meu portfólio. Eu uso bastante isso para os Estados Unidos, mas aqui para o Brasil também pode fazer bastante sentido, principalmente em momentos como esse de correção no mercado, né? Então às vezes você está meio receoso ali do que comprar em um momento como esse, né? Putz, bolsa caiu bastante, o que eu vou comprar agora? Às vezes, se você comprar a média de mercado, você volta junto com a média e fica muito mais tranquilo, né? A grosso modo, o risco potencial que você tem estando diversificado na média de mercado é muito menor do que você comprar uma empresa ou uma carteira de empresas de forma individual, tá? Às vezes, quem está começando pode escolher os piores setores, setores que só tenham commodities aí, em um cenário como esse, ele pode ter entrado em Petro, em Vale, ele pode ter entrado em CVC, pode ter entrado em Azul. Imagina essa carteira, o quanto que performou nesse cenário, né? Performou muito pior do que a média de mercado, então por isso que investir na média não quer dizer que você é ruim, tá? Acho que a gente estava muito tempo acostumado na escola, né? Que, putz, 6 é a média da escola. Se eu tirasse 6, eu estava ali regular. Mas não, né? Às vezes, se você tirar 6 no mercado financeiro, é bom, porque são poucos que conseguem tirar 8 aqui, que conseguem tirar 7. Tiveram muitos gestores que conseguiram entregar bastante no longo prazo, mas numa janela como essa pontual, entregaram aí 70% do resultado do fundo, né? Então, para que ele consiga voltar, ele vai ter que dar 230% de retorno. Então, é bem complicado essa questão e por isso que vocês conhecerem os ETFs são bem interessantes, tá? Ele pode compor bem uma carteira de investimentos, mas claro, as pessoas não vão divulgar isso daí
muitas das vezes porque é muito mais fácil indicar para você um fundo de investimento, porque muitas das vezes, é claro, eu tenho muitos amigos que são bons assessores de investimentos e tudo mais, mas tem alguns outros assessores que eles vão trabalhar muito mais para interesse próprio do que para beneficiar o investidor. Então, é pouco falado sobre esses ETFs, exatamente porque as pessoas não ganham rebate em cima disso, tá? Mas como estamos aqui no canal do conhecimento e não temos vínculo com nenhuma corretora nem nada disso, nós podemos passar aqui para vocês o que tem de melhor no mercado e o que vai fazer sentido, tá bom? Então, esse foi o Small 11. Vamos lá. Tem o IVVB 11, tá? Esse aqui o tio ele fala muito, ele fala bastante, né? E é um ETF que eu particularmente curto bastante também, principalmente para quem quer ter uma parte na sua carteira de forma dolarizada, principalmente para quem quer se expor aos retornos do S&P 500, que é o maior índice amplo americano, e a um baixíssimo custo, tá? E sem precisar fazer o câmbio lá para fora. Então, nós temos aí o IVB11, tá? Então, ele vai replicar aí o S&P 500. Eu não vou mostrar o gráfico dele porque nós não temos um comparável aqui no Brasil, para fazer isso, ficaria um pouco distorcido, mas ele vai replicar conforme o índice americano e S&P 500 replicar. E o que é interessante é que você tem, a grosso modo, uma proteção cambial também quando você compra o IVB11, tá? Porque como ele compra um ativo de forma dolarizada, é interessante isso aí, ó, porque olha o quanto que caiu o IVB11, né? Ele chegou a cair, ó, 22%, enquanto bolsa lá fora chegou a cair quase 30%, né? Então, como nós tivemos essa proteção cambial aí, porque você estava indexado ao dólar e o dólar subiu nesse período, o IVB11 sentiu menos, tá? Então, acaba sendo aí uma alternativa interessante para quem quer se expor em ativos do exterior, mas sem precisar necessariamente enviar recursos lá para fora, tá? É claro, você pode investir diretamente lá fora. Na aula 1 e 2 aqui no canal do Conhecimento eu falei exatamente sobre isso, tá? Sobre as possibilidades que vocês têm de investir lá no exterior, mas é claro, tem também o IVB11, que é esse baita ETF para vocês usarem aqui no Brasil a um baixíssimo custo aí, tá? Temos aqui também o Divo 11. É uma estratégia muito interessante, tá? Então, tem muitas pessoas que curtem empresas pagadoras de dividendo, né? Curtem aquelas empresas que repartem boa parte dos seus lucros com os acionistas. E o Divo 11 acaba sendo isso. Ele é um ETF que ele se baseia nas companhias, né? Nas empresas que apresentaram nos últimos 24 meses o maior pagamento de dividendo. Então, você consegue estar exposto a isso. É claro, um ETF aqui no Brasil, ele não reparte dividendo, tá? Então, um ETF aqui no Brasil, quando você compra, o dividendo ele é automaticamente reinvestido na cota. Então, deixa eu colocar aqui o IDIV, só para vocês darem uma olhada. E vamos colocar aqui o Divo 11. Beleza? Então, aqui no Divo 11, a gente tem mais empresas de valor. Tá? Então, para quem pensa em Value Investing, ou para quem pensa, por exemplo, igual o ETF que nós temos lá fora, o NOBL, ele é um ETF que ele vai ter empresas de valor lá dentro, né? Que é o Dividend Aristocratic. Então, empresas que pagaram dividendo de forma crescente nos últimos 25 anos. Então, o Divo 11, ele só vai ter empresas dentro dele que pagaram dividendos. Então, é uma estratégia interessante para você colocar em carteira se você pensa em receber dividendos aí, ou tem empresas que pagam dividendos, tá? Então, eu vou colocar aqui o IDIV. Show, entrou aqui, ó. Esses são os ativos que compõem o IDIV, tá vendo? Nós temos majoritariamente aqui bancos, temos Klabin aqui, tem MRV, tem Porto Seguro, tá vendo? Tem SLC, tem elétricas também aqui, Tiet, Transmissão Paulista, temos aqui a Unipar, enfim, temos inúmeras empresas que fazem parte aqui do IDIV e para você investidor pode ser uma estratégia interessante se você curte empresas de dividendo. Então, ao invés de investir diretamente nessas empresas, você pode comprar essa média de mercado, tá? Que acaba sendo interessante aí e ela não caiu tanto, né? Ó, tá vendo? Ela chegou a cair aí 40%. O Divo 11, ele caiu 40%, enquanto o Small caiu quase 50%. Vamos ver o Bova 11, quanto que ele caiu do high dele até aqui embaixo. Ó, 48%. Então, ele acabou dando uma segurada, tá? Empresas pagadoras de dividendos, geralmente elas tendem a sofrer menos em cenários como esse de
queda na bolsa, até porque elas são empresas que elas são geradoras de caixa, elas são empresas que elas são bem consolidadas no segmento que elas atuam, até porque elas repartem dividendo, então acaba sendo uma estratégia aí interessante para vocês, beleza? E por fim, eu quero falar aqui de dois ETFs de renda fixa, tá bom? Então, o primeiro é o Fixa 11 e nós temos aqui o IMAB 11 também, tá? Então, o Fixa 11, ele é um ETF que ele é de renda fixa e ele investe em títulos públicos. Então, ele tem uma carteira diversificada que ele tem tanto títulos pós-fixados, né, que são o Tesouro Selic, ele tem pré-fixado e ele tem uma parte IPCA. Então, você tem um mix de títulos públicos dentro desse ETF. E aqui nós temos o IMAB 11, que é um ETF que ele está indexado ao índice de inflação, tá? Então, ele deu uma corrigida bem forte aqui com a queda na bolsa, tá? Exatamente pela marcação a mercado dos títulos de inflação, tá? Ele corrigiu muito mais, ó, corrigiu 19%, enquanto o Fixa 11 corrigiu aí em torno de 5%. Então, são estratégias aí que podem ser interessantes para vocês se exporem à renda fixa. O Fixa 11, ele é híbrido, né? Então ele tem um pouco de tudo, mas ele está majoritariamente, né, quase 50% pós-fixado. E o IMAB 11, ele tem títulos ali indexados à inflação, tanto inflação mais curta, vencimento para 2024, 2026, como inflação mais longa lá para 2050. Tá? Então, são alternativas e o que, que é legal de você comprar um ETF de renda fixa ao invés de comprar uma renda fixa diretamente? Porque um ETF você vai pagar só 15%, tá? Todos os ETFs que eu mostrei aqui para vocês, você paga 15% sobre o lucro quando você tem. Os ETFs de ações que eu mostrei, então BOVA11, Small e tudo mais, você vai pagar isso via DARF. Então, putz, você fez a venda, você apurou o lucro, você vai lá, gera uma DARF, código 6015 e boa. Já ETFs de renda fixa, não. Esse valor ele é descontado na fonte. Então, na própria corretora, quando você vende, eles já vão descontar do seu saldo em conta, tá? Ele não desconta do ativo, propriamente dito. Ele vai tirar do seu saldo em conta. Então, você vai pagar 15% só. E quando você compra uma renda fixa e você pensa em curto prazo, geralmente você vai pagar ali, começa em 22,5% os primeiros 6 meses, depois de 6 meses a um ano, 20%, de um ano a dois, 17,5%, e a partir de 2 anos você paga 15%. Então, nesse período menor aí, até 2 anos, é legal você ter um ETF porque você vai pagar muito menos imposto do que comprando diretamente o ativo, tá? Então, isso eu acho bem interessante. Você não paga IOF aqui também se você fizer vendas inferiores a 30 dias, como pagaria numa renda fixa tradicional. Então, acaba sendo uma alternativa aí para vocês que querem se expor à renda fixa e a títulos públicos, tá? Lembrando que cada um deles tem uma estratégia diferente. O Fixa 11 tem uma estratégia híbrida e o IMAB 11 ele tem uma estratégia voltada mais a títulos de inflação, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo mostrando os principais ETFs aqui no Brasil. Se você não está inscrito no canal do Conhecimento, você está perdendo tempo. Tem muito vídeo, tem muito conteúdo aqui, então aproveita para se inscrever. Deixa um like nesse vídeo também para que nós possamos levá-lo para mais pessoas. Se você achou que esse conteúdo aqui é de valor, e coloca aqui nos comentários qual o seu ETF preferido. Bom, é isso. Semana que vem eu tô de volta com mais conteúdos para vocês e tamo junto.